Vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos. Tá? Para quem não me conhece, sou Marcos Moura, do Fórmula Podologia de Sucesso. Com muito prazer fazendo essa live aí. E a pedido de muitas alunas, praticamente a segunda live. A primeira foi terça-feira, né? Hoje nós estamos nesse projeto aí de falando sobre os 2 pilares. A intenção é continuar fazendo essas lives aí pelo menos uma vez por semana. Mas para o finalzinho a gente vai conversar bastante sobre isso. E também quero, né, a gente quer lançar um projeto que vocês darem dicas do que vocês querem escutar. A gente vai, né, pesquisar para ver qual o tema que está sendo mais pesquisado para poder realmente fazer uma live de repente por semana, falando sobre alguns temas. Né? Isso para contribuir para todo mundo, para a gente começar realmente melhorar muito o nosso desempenho na podologia, e tanto, né, eu estou passando para vocês aqui, como para vocês também. A gente vai trocar informações e vai ser muito bom para todo mundo, para a evolução de todo mundo, né? Então, na terça-feira, bom, para quem não participou da live de terça-feira aí, terça-feira a gente falou sobre o primeiro pilar, que foi o pilar da especialização, tá? É muito importante você se especializar em várias... Boa noite, Magda, boa noite, pessoal, muito prazer, muito feliz de ter todos vocês aqui, tá? Muito obrigado mesmo, e vamos lá, vamos seguir. Então, vamos lá, Edmar, todo mundo, Ednar, todo mundo. Show, hein? Bacana, hein? Boa noite, Edmar. Então, vamos lá. Aí falamos do primeiro pilar, que é a especialização. Eu vou só recapitular um pouquinho, mas depois nós já vamos seguir no segundo pilar, tá? Que é o tema de hoje. Então, primeiro pilar, especialização. Muito importante você se especializar, muito importante você aprender novas técnicas, muito importante você evoluir realmente, você mostrar. Você aprendendo novas técnicas, automaticamente, já é um marketing, que a gente vai falar hoje também aqui. Você aplicando ferramentas novas, tipo laser, por exemplo, falando muito do laser. O laser é uma ferramenta que me ajudou demais, tá? Na minha trajetória toda aí. Me ajudou porque eu estudei muito para aprender sobre o laser, estudei muito sobre por que não funcionou, como eu falei na live anterior. Em alguns casos não deu resultado, eu fui entender o porquê que isso não funcionava. Então eu compreendi que o corpo da gente, ele é perfeito. Então, se está dando um problema na unha, alguma coisa está acontecendo no organismo. Então, por que um tratamento tão bom, tão eficaz quanto o laser, que realmente combate o fungo, não deu resultado em uma pessoa ou outra? Então, isso me fez estudar. Isso, óbvio, claro, eu evoluí de uma forma muito, muito grande na profissão. Hoje eu sempre falo, não foi só isso, foi o segundo pilar também, que eu vou chegar lá. Mas, graças a isso, alguma coisa também ter dado errado na trajetória. Porque eu comprei o laser achando que fosse realmente milagroso, que ia curar todo mundo. E não foi assim. E não é assim, realmente, com nenhum tratamento para micose de unha, em específico, que nós estamos falando. Né? Então, melhor procurar um dermatologista que vai te falar certinho o que você tem. Agora, se você já sabe o que é, você não vai falar o que a pessoa tem de problema. Você pode dar uma luz para ela, você já sabe mais ou menos o que é aquilo e ela pode procurar um especialista e tratar. De repente, até um problema que ela nem sabe que tem. Olha que fantástico. Então, são técnicas, são ferramentas que você vai acumulando que vai te fazendo realmente ser o diferencial, ser diferenciado do outro, da concorrência, de um amigo seu. Amigo, não. Eu trato concorrência, eu acho que todo mundo é amigo. Por isso que eu não me importo nem muito com concorrência, não. Alguém, se abrir uma loja, alguma coisa, uma clínica de podologia próximo, na verdade eu fico feliz, que a questão da podologia está crescendo mais no país, claro, mas está ganhando mais volume, são mais pessoas procurando, então isso é ótimo. A podologia é um campo maravilhoso, tá? É um campo que está em extrema expansão e eu sempre falo que é uma profissão que, se você trabalhar usando esses 2 pilares, é uma profissão que não tem crise, tá? Não tem crise mesmo. Mas vamos seguir, que tem muita coisa para a gente falar hoje. Então,
Falamos também de podogeriatria, que vamos repetir um pouquinho hoje aqui, que cai dentro desse contexto do segundo pilar, tá? A podogeriatria também você tem que prestar muita atenção no seu cliente idoso, tá? De como atendê-lo, de como recebê-lo na sua clínica, na casa dele ou na sua casa, onde for que você trabalha, né? Muitas pessoas estão aqui que trabalham em clínica, ou trabalham em casa, ou trabalham home care. Então, é muito importante você saber atendê-lo e como atendê-lo. Que eu falei até na live anterior que eu tenho 60% a 65% dos meus clientes são idosos. Então, pensa só, se eu não tivesse prestado atenção nessa clientela, basicamente não teria o fluxo de gente me procurando na minha clínica. Então, vale a pena a gente analisar bastante sobre isso, tá? E vamos falar mais um pouquinho para frente. Eu já vou entrar nesse segundo pilar, que hoje é o tema de hoje, dessa nossa live, mas eu quero falar uma coisa muito importante aí nossa situação que está acontecendo no país. Não vou falar da situação em si, mas vou falar de quanto a podologia é versátil para tudo isso. A podologia, ela te dá ferramentas, ela te dá a oportunidade. Se você não pode trabalhar numa clínica, como em alguns lugares do Brasil está acontecendo isso, de ter que fechar e não poder trabalhar, o comércio não está funcionando, a clínica não poder atuar, olha que fantástico. Você pode, dentro, claro, se protegendo, claro, com os EPIs, com sua segurança, colocando a segurança do seu cliente e a sua acima de tudo, mas você pode atender a home care, você pode atender na sua casa, no seu espaço, montar um espaço na sua casa para você atender, porque as pessoas estão precisando da gente, tá? Hoje mesmo recebi algumas ligações de clientes desesperados que estão precisando de atendimento podológico e não tem, está tudo fechado e não tem aonde, está sentindo dor. Então, por isso que eu falo, a gente trabalhando de forma certa, olha só que fantástico. As pessoas, mesmo numa situação como essa, de não poder sair de casa, em alguns lugares, realmente não está podendo sair de casa, mas até numa situação dessa, as pessoas estão procurando e precisam da gente, claro. Então, cabe a nós se adequar a essa situação, tá? É uma situação que temos que realmente prestar agora, é uma coisa nova para todo mundo, nunca ninguém passou por uma situação assim. Mas cabe a gente se adaptar a isso, né? E essa adaptação é importantíssima, tá? Importantíssima. Nesse momento, então, é importante, tanto para a gente ter nosso rendimento claro e poder ajudar as pessoas que estão precisando, que as pessoas precisam. O pé é a base, a nossa base. Se ela está sentindo dor, eu até falei também na live anterior sobre a base. Nós temos a nossa base, que é o pé. Se você tem um problema, se você tem uma unha encravada, se você tem um calo, alguma coisa, o que você tem? O que você tende a fazer? Você muda um pouquinho a sua forma de pisar. Você mudou um pouquinho a sua forma de pisar, você muda toda a estrutura para cima. Aí começa a dar problema de joelho, coluna, bacia, enfim. São vários problemas que, então, tem pessoas, eu conheço pessoas até idosas, que não conheciam o tratamento da podologia, que ela anda completamente torta, mas a base dela, de tanto calo que ela tinha por baixo do pé, ela anda torta. Ela anda realmente toda curvada, de tanto que ela sentiu dor a vida praticamente inteira, que ela andava mal, pisava mal. E foi mudando, foi se adaptando, a gente vai se adaptando. E da mesma forma que a gente vai se adaptando à dor, a gente tem que se adaptar à situação nossa. Então, nós temos que nos adaptar agora, nesse momento, e aproveitar essa profissão fantástica, que é a podologia, que nos dá essa vantagem aí de poder trabalhar em casa, poder trabalhar, atender uma pessoa na casa, home care. Então, olha que fantástico. Fica mais essa dica, tá? Então, vamos realmente analisar isso aí, vamos continuar na nossa live, tá bom? Estava falando da live anterior de podogeriatria e quero repetir um pouquinho hoje, porque vai cair dentro desse contexto, que é do segundo pilar. O primeiro pilar foi especialização, e o segundo pilar, que eu quero falar muito hoje, é o pilar de como atender o seu cliente e fidelizar. Isso, sem dúvida, é uma coisa assim que é muito importante, tá? Olá, pessoal, chegando bastante gente aí, Diva, muita gente, Ana Paula, bacana, bacana. Às vezes eu não consigo ler todo mundo, tá? Que vai subindo o pessoal aí, eu não consigo ler todo mundo, estou no meu coração, tá? Estamos juntos. Mas, vamos lá. Então, dentro desse contexto, a gente tem os dois pilares muito importantes, que é o da especialização e
atendimento e fidelização do seu cliente. E hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Fidelizar seu cliente, atender o seu cliente. Muita gente chega e fala assim, Marco, mas eu sei atender meu cliente. Eu sei atender meu cliente. Sim, não duvido disso não, claro. Todo mundo sabe atender. Mas será que seu cliente gostou do atendimento que você fez com ele? Então, existem muitas coisas que a gente tem que aprender, existem técnicas realmente que fazem com que a gente... Existe uma ciência, na verdade, que você consegue identificar o sistema do seu cliente, como ele é realmente, se ele, qual parte que ele atua mais, e você realmente conseguir entrar nessa sintonia com ele, tá? Vou falar mais à frente disso aí, mas eu já dando essa deixa para você já entender que existe muito mais coisas do que apenas você só atender o cliente. Hoje as multinacionais, as grandes empresas, elas estão utilizando isso porque elas perceberam que aquele antigo padrão de vendedor Casa Bahia, você chega querendo comprar um travesseiro, você sai com a televisão, liquidificador, isso já não existe mais. As pessoas não querem mais isso. As pessoas querem o que é aquilo, que é certo, que é justo. Eu vou para comprar uma televisão, eu quero comprar uma televisão. Não adianta eu chegar para comprar uma televisão, você me sai empurrando um monte de coisa. Antigamente era muito assim. Isso mudou e está mudando muito mais ainda. Você encontra isso aí, você ainda vê essas coisas, mas é muito mais raro, tá? Então, essas novas técnicas de você entender, você entrar na sintonia com o cliente é muito mais eficaz, porque você entra, realmente, na verdade, você aprende a se dar bem com todo mundo, tá? Aprende a respeitar, a entender o padrão daquela pessoa, você vai entender o jeito dele, entendeu? Isso é fantástico, tá? Mais à frente a gente vai voltar, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí, estava falando da podogeriatria, que a podogeriatria, você tem a podogeriatria é o atendimento ao idoso. Esse atendimento ao idoso, você também tem que se adequar muito. Você tem que usar todas essas sistemas, essas coisas todas, para você realmente entender bem o seu cliente, tá? E o idoso, ele tem uma característica assim que é bem marcante, que ele gosta sempre de um horário, ele gosta de marcar sempre um dia da semana, em tal horário. Então, a gente tem que respeitar essas coisas, tá? O idoso, ele representa uma grande porção dessa clientela que a gente atende, que geralmente são as pessoas que caminham mal, que têm problemas de artrite, artrose, e tudo isso vai modificando a base, e vai surgindo calo, vai perdendo a perda de equilíbrio. A perda de equilíbrio é uma coisa que realmente as pessoas às vezes não prestam tanta atenção. Quando vai chegando uma pessoa na sua clínica, a primeira coisa que eu faço quando eu vou atender um cliente, que eu vou lá na porta chamar, quando eu venho andando com ele, eu já venho percebendo, já venho fazendo uma anamnese de tudo. A anamnese, quando é a primeira vez, claro, né, antes de escrever tudo que eu tenho que escrever ali, mas eu já venho fazendo a anamnese da pessoa, já venho observando como ele anda e tal, até para poder informar o que está errado. Então, o idoso, ele tem muito essa característica de pisar mal. Não são todos, claro, tá? Mas a maior parte, sim. Pode perceber que tem dedo em garra, tem sempre um joanetezinho, tem sempre uma coisinha que pisa um pouquinho pronado, supinado, sempre tem um jeito, porque ele vai tentando se adequar a essa perda de equilíbrio. Então, isso a gente tem que prestar atenção. Isso faz também com que você fique muito forte nesse pilar, tá? Nesse pilar de você atender o seu cliente, que você vai entender como ele funciona, como ele está andando, como tudo. O sistema dele, tem uns que chegam, que são bem-humorados, tem uns que não são tão bem-humorados assim, e porque estão sentindo dor, tá? A dor faz com que as pessoas mudem o sistema dela também. Ela vai andar mal, ela vai ficar mal-humorada, está sentindo dor. Aconteceu um caso de uma pessoa que chegou lá na clínica lá, que primeiro ela falou tudo de ruim que na vida dela acontecia por conta de um calo que ela tinha em cima do quinto dedo, que acabava com a vida dela, que ela não conseguia sair, não tinha prazer de nada. A pessoa chegou completamente mal-humorada. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Então, ela chegou completamente mal-humorada e nisso que a gente foi fazendo o procedimento, que terminou, quando ela conseguiu calçar, ela pisou, nossa, a pessoa, até a expressão da pessoa mudou na hora que ela saiu da clínica. Então,
pessoa sentindo dor, natural, a gente nunca fica, né, a gente tenta ficar 100%, eu pelo menos tento ficar sempre bem, mas às vezes você está sentindo uma dor, uma coisa ou outra, você acaba mudando a sua expressão também. Então nós temos que saber entender esse tipo de expressão que a pessoa está chegando lá. E a gente que trabalha com dor, de um cliente que está chegando lá com uma unha encravada, um calo que está, uma senhora falando da podogeriatria, especificamente, né, mais por conta desses problemas que agravam na idade, nós temos que saber entender, tá? O cliente, a primeira vez que o cliente chega lá, provavelmente ele vai chegar não vai chegar tão bem assim. Então você tem que entender. Se você chegar naquele ponto de, meu cliente está chegando mal-humorado, já chegou mais um para me atender, pelo amor de Deus, realmente é um caminho que você não é um caminho legal para você, tá? Então, isso que nós temos que começar a nos adequar, modificar, né? Mesmo que a pessoa chegue com problema, você tem que entender o porquê daquilo ali. Você não precisa absorver o problema, mas você tem que entender para poder realmente ajudar. Às vezes é um calo que a pessoa não consegue nem falar direito, e você, com o seu trabalho, você vai conseguir aliviar a dor dessa pessoa e vai conseguir conquistar mais um cliente, fidelizar mais um cliente. E esse cliente, ele vai sair falando para um monte de outros, um monte. E todos que chegam a partir do boca a boca é muito, muito melhor, tá? Ele já chega completamente confiante no seu trabalho. Então, isso que nós temos que prestar bastante atenção, tá bom? Então, vamos continuar nessa sequência aí desse pilar de atender e fidelizar. Ética, falar sobre ética, um pouquinho sobre ética. Ética é uma coisa fundamental. Também, todos são, mas ética você saber como lidar, o seu cliente chega, você tem que saber se portar perto do seu cliente, né? Você vê, às vezes, chegando em uma loja de garotão, cumprimento, pá, são os cumprimentos diferentes, né, que a gente já não está mais na nossa, pelo menos eu que já estou passando dos 40, já passei dos 40, então não é mais tanto assim, então você tem que ter moderação para atender o cliente, e geralmente quando é idoso tem muito respeito, claro, né, então ética também, a ética, ela engloba tudo isso, né, desde você atender o cliente, como você respeitar os horários, isso também faz parte da ética, tá? O horário, você tem lá um horário lá eu, por exemplo, no meu caso, eu marco sempre de 1 em 1 hora, tá? Eu não atendo menos que isso, de 30 minutos. Eu atendo de 1 em 1 hora, sempre termino de 45 minutos, 50 minutos. Eu sempre tenho uns 10 minutinhos para limpar a minha cabine, que faz parte da ética. E para poder deixar tudo direitinho, se tiver que fazer uma revisãozinha, eu faço nesse intervalo. Então, eu sempre atendo de 1 em 1 hora e respeito bastante. É raro, é muito raro acontecer, às vezes, atrasar 5, 10 minutinhos. Quando eu pego um procedimento que às vezes demora muito, que eu percebo que vai extrapolar aquele horário ali, eu pego, termino, onde suavizo mais, o máximo a dor daquela pessoa, e falo assim, olha, realmente, agora nós temos que marcar uma revisãozinha amanhã para terminar isso daí, porque está muito profundo e tal. Faço isso, não deixo aquela pessoa sentindo dor de forma nenhuma, tá? Não deixo. Tiver que atender várias vezes até resolver aquilo ali, que às vezes chega casos, é raro acontecer, mas chega casos que são casos que demoram mais um pouquinho. Então, eu vou fazendo isso até para poder realmente não atrasar a próxima pessoa, que às vezes é uma pessoa que tem horário, que trabalha, que precisa realmente sair em tal horário, e também é muito bacana você conseguir respeitar esse horário. É uma dica, assim, claro, eu sei que tem gente que às vezes trabalha com um horário um pouquinho mais apertadinho e tal, mas se puder usar essa parte da ética a seu favor, você vai perceber que, nossa, tudo isso agregando só vai somar a seu favor, tá? Lohane falou que travou. Tá tudo tranquilo? Tá, o pessoal tá conseguindo escutar bem? A Lohane falou que travou um pouquinho ali. Tá tudo normal? Como tá? Dá só um joinha para ver se tá tudo perfeito, se tá tudo direitinho. Aqui, aparentemente, está tudo normal. Tá normal? Beleza, então. Então, vamos lá. Então tá, Lohane, valeu. Obrigado, tá? Hoje a internet o dia inteiro, eu estava até mesmo um pouco preocupado, porque a internet hoje, geral, um monte de aluna do Fórmula Podologia me mandando mensagem, mas vamos lá. Ione, a internet hoje, aqui em casa, normalizou agora,
Mas voltou, que bom. Vamos lá, então. Também não se preocupe, essa live vai ficar gravada também no YouTube, tá? Se perdeu algum pedacinho, alguma coisa, pode estar tranquilo, vai estar lá no YouTube depois. Entra lá no canal, se inscreve também. Bom que já dá uma força para o nosso canal, tá? Então, vamos lá. Travado. 2, testando. Deixa eu ver aqui se tá. Aqui está tudo funcionando. Bom, vamos seguir então. Se caso acontecer de não conseguir ver alguma parte, com certeza vai estar lá no mundo todo está difícil a net. Tem muita gente agora, claro, em casa, nesse momento tem muita gente em casa e com certeza está congestionando a internet. Então, hoje o telefone estava... Nossa, mas vamos lá, vai voltar, vai ficar gravadinho lá no YouTube também, você pode pegar depois, tá bom? Mas me acompanha, vamos até o final, que tem bastante coisa bacana aí, tá? Isso, é o cadastro. Então, vamos embora, então. Então, falando da ética. Então, é fundamental você usar essa parte de ser pontual, pontualidade, horário, isso é muito bom você respeitar, tá? Claro, tem dias que acontece uma coisa ou outra, sim, acontece, mas o que você puder, o máximo que você conseguir realmente atuar dentro do horário todos os dias, usando essa ética, você realmente vai ser também um diferencial para você, tá? Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, tá? Que eu lido com muita gente que trabalha na podologia e percebo que muita gente ainda faz isso, é o telefone. É outra coisa que faz parte da ética, que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Atender o telefone fazendo atendimento. De repente você não tem uma secretária, não tem uma pessoa que possa atender o número para você, marque um horário para você atender o telefone, ou tipo assim, igual eu, que eu sempre deixo um horáriozinho, pede para a pessoa entrar em contato pelo WhatsApp para você, deixa tudo que ela quer marcar o horário e tal, tá com um probleminha e tal, eu quero marcar a revisão, deixa pelo WhatsApp, e você vai lá e responde nos seus intervalos. Evita de ficar falando no celular na hora que você está em atendimento, tá? Isso, o cliente repara isso. Esse tempo atrás aconteceu uma situação, eu atendi uma cliente que fazia com outra pessoa, em outro lugar. Eu não gosto de falar mal de profissional nenhum, na verdade, quando chega alguém eu fico quieto, eu falo, de repente a pessoa estava com algum problema, mas essa pessoa chegou falando, e falando, achei um absurdo, ela estava fazendo tratamento, conversando com o marido, e conversando com não sei quem, e que papai ficou meia hora no telefone fazendo meu procedimento, saí de lá sentindo dor, não sei o quê. Bom, eu escutei aquilo e falei com ela, poxa, de repente ela estava num dia bom, mas eu não gosto disso, não sei o quê, estou com você, já vi que você não faz isso, que eu estou feliz de estar com você. Bom, você vê, às vezes a gente não repara essas coisas. Eu não atendo telefone. O horário que eu estou atendendo pode acontecer o que for, caiu o mundo lá fora que eu estou em atendimento. Tá? Eu sou exclusivo daquela pessoa que está comigo ali. Então, essa pessoa, ela falou isso já no finalzinho. Ela falou assim, olha, senti diferença realmente no que você está fazendo comigo, porque você se dedicou totalmente, você fechou a cabine, a gente conversou só sobre isso, foi muito bacana, adorei. Ela falou isso dessa menina que estava atendendo o telefone e tal. Você vê, o cliente percebe essas coisas, tá? Então, se você puder evitar, vai ser ótimo. Alguém te ligou, deixa ali, daqui a pouquinho você vai e retorna para a pessoa. Manda mensagem nesse momento, eu estou em atendimento. Tem muitas alunos agora que quando eu mando alguma mensagem, alguma coisa, eu vejo que já tem lá no WhatsApp, estou atendendo, deixe seu recado que logo, logo eu entrarei em contato. Isso é bacana, porque você vê que, nossa, ele é um profissional diferenciado. Não tem uma funcionária ainda, vou ter, com certeza, mas não tem uma secretária ainda, então eu tenho que fazer isso. Eu não posso deixar de trabalhar, vamos trabalhar, mas vamos manter ali a ética de você dar prioridade para o seu cliente. E tem outra, nesse momento que a gente está, na situação nossa, você está sujando, você está com a sua luva suja. Então, se você está teclando o celular, daqui a pouquinho você coloca o celular no rosto, você está colocando toda aquela sujidade que está ali no seu rosto. Então, é uma coisa que hoje, então, no mundo que a gente está vivendo agora, nessa situação agora, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Então, boa noite, tudo bom?
Boa noite, pessoal. Tá entrando, parece que já tá tudo normal de novo, né? Graças a Deus. Vamos lá, então. Tava travando muito a internet, mas vamos lá. Então, você evita essa coisa também de estar passando essa sujidade para o celular e passando depois para você. Então, é importante por todos os aspectos, tá? Tanto profissional, a ética, como para você também fidelizar seu cliente, que você está sendo ético na sua cabine ali, você está realmente tratando aquele cliente como ele deve, está sendo exclusivo dele ali, né? Está fazendo realmente o que ele precisa. E o cliente sente isso, tá? Se for idoso, então, pode ter certeza que isso faz uma diferença fantástica, tá bom? Cuidar com a limpeza, com a imagem, com a sua imagem, com a imagem do local. Você não precisa ter o lugar mais sofisticado ainda. Eu falo que não precisa ter, mas você vai ter. Você precisa ter sim, na verdade, mas você pode não ter agora, né? Tem que deixar bem claro, porque a gente quer ter, claro, uma clínica fantástica, quer ter tudo bonito, tudo realmente top, tudo top. Mas pode ser que ainda não tenha. Isso é natural. Eu, quando comecei, minha clínica não era tão como é agora, tá? Fui fazendo, mas fui tendo essa vontade de deixar tudo de um jeito mais claro, mais limpo, mais acessível, tá? Procurando ali. É muito interessante, fugindo um pouquinho desse assunto agora da imagem, da clínica e tal, é você... eu aprendi isso com uma pessoa e realmente eu guardei isso para minha vida. Você, quando está no seu ambiente de trabalho ali, é o seu trabalho. Você não tem amigo ali, você tem um cliente. Você está à disposição daquele cliente. Isso é muito importante, guarda para você, tá? Depois que sair dali, você pode, sim, vamos marcar, vamos tomar um café, vamos conversar, ótimo. Mas dentro do seu espaço, dentro ali de trabalho, a pessoa entrou ali para se tratar, você não é mais amigo, você é o profissional e ele é seu cliente. Você não precisa deixar de falar uma coisa ou outra com ele, não, de forma nenhuma. Ele falou, você lembra aquele dia? Não, você conversa, seu cliente. Você tem que respeitar. Ele quer conversar, você conversa. Ele não quer conversar, quer ficar quieto, você fica quietinho. Você tem que entender, o cliente, ele dá toda a amostra do que ele quer fazer. Tem gente que chega, tem idoso, ele tem muito essa característica de querer conversar. Então ele chega, às vezes ele quer falar. Às vezes é um monólogo, não é nem um diálogo, né? Ele vai só falando, você vai escutando. De vez em quando você fala uma coisa, às vezes ele nem consegue falar, né? Mas, então você vai entendendo o que o seu cliente está fazendo com você. Ele tá querendo falar, beleza. Ele chegou lá, tem uns que sentam, pega a revista, bom, opa, esse já não quer papo. Você vai e pergunta, tá doendo alguma coisinha, tá incomodando, como ficou da última vez que a gente fez o tratamento e tal. É o básico, é o do trabalho. Então, esse já te deu uma dica que não quer muito papo. Então, isso é uma coisa também para você prestar bastante atenção. Evitar de colocar uma coisa que é muito importante. Tá? Estou de olho no horário para não deixar passar que a gente vai falando, de repente, quando vê o horário, vai embora. Né? A gente tem só uma hora, né? Mas vamos lá. É uma coisa muito importante. Não derramar os seus problemas para o seu cliente. Tá? Nós, profissionais que trabalham com podologia, trabalham em qualquer outro ramo que você está, a própria manicure que está ali atendendo, embelezando, mas ela é um para-raio. Nós da podologia somos um para-raio, psicólogo, o médico. As pessoas chegam ali, elas saem despejando tudo em cima da gente. É interessante você... Isso é muito importante, tá? É interessante você não dar feedback para essa pessoa. Não falar o que ela deve ou deixa de fazer. É muito importante você tomar cuidado com isso, tá? Por quê? Ela está querendo falar. Tem gente que te pergunta, mas o que você acha? Assim, é uma situação, né? Que situação é essa, né? Poxa vida. É melhor você falar assim do que você chegar e falar com a pessoa que ela deve fazer isso, aquilo, outro. Né? Você está dando a mão, depois a pessoa sai dali, poxa, fui lá, ela falou para fazer isso, eu fiz isso, me dei mal, e agora? Né? Fui lá, para que ela foi falar isso comigo? Eu fui fazer, me dei mal. Então é muito importante você ter essa ética. Tá? Você é o profissional, você está ali como terapeuta. Na maior parte das vezes, muito cliente que eu atendo lá, eu sou mais terapeuta do que podólogo, porque às vezes não tem nada para fazer no pé. A pessoa quer ir lá para conversar comigo, que gosta, se sente bem de estar ali comigo. Então, olha só, que fantástico. Até nisso a gente ganha, porque ele não tem aquela necessidade de estar... Ele não tem unha encravada, não tem calo. Ele quer estar ali, ele quer cortar a unha. Paga bem, porque o trabalho da podologia é um trabalho que a gente ganha, a gente é bem remunerado para isso.
Então, ele está ali porque ele está se sentindo bem, ele se sente bem no ambiente. Tudo isso é um contexto que nós temos que prestar muita atenção, que faz a diferença para a gente, tá? Eu prezo muito para falar isso com meus alunos, com as pessoas que conversam comigo, que às vezes chegam para mim e falam assim, poxa, eu não sei como, não sei por que eu atendo muita gente assim, tá? Muito aluno, muito profissionais que já trabalham na podologia, que chegam para mim e falam, eu não entendo por que eu não consigo fidelizar meu cliente. E às vezes é um desses tópicos que eu falei agora, que são coisas assim que são fáceis da gente, fáceis entre aspas, quando a gente cria uma certa rotina, a gente tem que desvincular desses hábitos, rotina não, desses hábitos, a gente tem que desvincular desses hábitos ruins, a gente tem que trazer hábitos bons para a gente. Então, você criando esses hábitos bons, de realmente usar essa ética toda que eu falei, tudo isso, nossa, você começa a ser um diferencial só usando esse pilar, tá? Tem que ter os dois, tá? Também não adianta ser bonzinho, ser gente boa, tratar bem, se você não souber fazer o procedimento, não souber usar as técnicas, especializações, tá? Então, o que mais importa para a gente hoje é ser bem sucedido e trabalhar. Você atender bem seu cliente, o cliente voltar satisfeito, isso é que importa. O cliente voltou, nossa, a gente já sabe que ele gostou do que a gente fez com ele. E com certeza essa pessoa vai indicar. É o boca a boca, é o marketing que a gente precisa, tá? Vou falar bastante de marketing aqui também agora. O melhor marketing que existe é o boca a boca, que vai chegar um cliente ali, indicado por outro cliente que ficou super satisfeito. Ó, aquele cara ali, você vai lá nele, porque ele pô, super profissional, cara, tudo limpinho na clínica dele. O que a gente estava falando é que não precisa ser uma clínica top, uma clínica com tudo de cristal. Não, nada disso. Pode ser na minha casa, tá? Desde que esteja tudo limpinho, tudo agradável. O ambiente tem que estar agradável para atender as pessoas. Então, a gente se preocupando com isso, nossa, é fantástico, tá? Então, tudo isso vai agregando valor no seu trabalho e você vai evoluindo cada vez mais. Isso dali, você atuando dessa forma, você tem que estar sempre estudando, sempre especializando. Sim, sempre. Isso faz parte, tá? O cliente, ele percebe quando chega lá na sua cabine e tem mais um quadrinho, mais um curso, mais um seminário, mais um congresso, várias coisas. Então ele percebe, caramba, que bacana, você está sempre procurando. Isso também vai acrescentando para você, vai acrescentando valor no seu trabalho. E as pessoas vão querendo te procurar cada vez mais e mais e mais, e você pode ter certeza, trabalhando dessa forma, daqui a pouquinho você está com a sua agenda que você vai assim, caramba, o que eu vou fazer? Onde eu vou enfiar tanta gente? Tá? E vai ser assim mesmo, tá? Isso acontece comigo, vai acontecer com você também, de repente já está acontecendo, tomara a Deus que já esteja assim, se não estiver, vai ficar assim, tá? São dicas, isso que eu estou dando são dicas, tá? Existem técnicas, realmente, técnicas que você pode estudar mais profundamente, como essa que eu falei de você entender o sistema do seu cliente, entender o sistema visual, o sistema auditivo, se ele é sinestésico, existem esses cursos que falam exatamente sobre isso. Até a gente também tem um curso que dá essas dicas todas para o aluno, ele começar a se voltar, a entrar nessa sintonia, tá? Então, isso é muito importante e faz a diferença. As multinacionais já estão utilizando isso para treinar os seus vendedores, os seus executivos e fantástico. A pessoa começa a entender, ela consegue vender, consegue tratar, consegue oferecer o tratamento. Chega uma pessoa na sua porta lá, você vai oferecer. Se você não souber entender, ela chega ali procurando. Vamos supor que tem um monte de profissionais da podologia na mesma rua, ou num espaço, num prédio. Ele chega ali e vai procurando. Quando você chega, ele está indo de lugar em lugar procurando valor, procurando que alguém explique para ele como realmente funciona, como que tem que ser o tratamento dele. Ele chega para você, bateu para você, você chegou, você entrou na sintonia dele, você falou da mesma forma que ele está agindo. Aquela pessoa fala assim, pronto, achei, bateu, meu santo bateu com o dele. A primeira coisa que pensa, na verdade não é isso, na verdade isso é ciência, tá? Respeitando qualquer tipo de religião, mas isso é ciência. Você está entrando em sintonia com aquela pessoa. Você entrou em sintonia com aquela pessoa, aí qualquer negociação funciona da melhor forma possível. Fantástico isso, né? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho sobre o marketing. Boca a boca, já falei do boca a boca, é o melhor marketing que tem, mas é muito importante para você também evoluir
ele está dentro desse pilar, tá? De você aprender a fidelizar e atender o seu cliente. O marketing ele é muito importante, mas ele é muito importante. Comece a fazer o marketing em rede social, Facebook, Instagram, para te divulgar. Se você gosta de falar, faça no YouTube, que te dá uma autoridade fantástica, tá? Você vai se tornar uma autoridade, tá bom? Se você não quer falar, não consigo falar, coloque dicas. Dicas de não sei o quê, trate micose de unha com não sei o quê, palmilha para... Bom, você vai falando diversas dicas, tá? Joanete, tem tratamento, não precisa de operar. Você vai fazendo, vai pesquisando, colocando dicas, vai colocando todos os dias, toda semana, do jeito que você puder. Use a rede social a seu favor, tá? É muito importante você saber divulgar, mas segurar essas pessoas que chegam. Por isso que esse pilar de você atender e fidelizar o cliente, você tem que, nessa ética, tudo isso você tem que colocar em prática. Porque não adianta você pagar... tem gente que paga. Eu conheço muita gente para começar e está mais do que certo. Se pode fazer, ótimo, faça assim, porque vai trazer muita gente para você. Só que muitas pessoas que estão chegando, você tem que saber segurar essas pessoas, tá? A internet, ela ajuda muito, muito, muito. Mas você tem que saber fidelizar. E usando todas essas éticas, usando esses sistemas, usando essas técnicas de você realmente entender o seu cliente, aí você consegue, muito rápido, você consegue encher a sua agenda. Então, percebe o quanto é importante. Você pode divulgar, sim, você tem que divulgar com marketing. O marketing é fundamental. Se ninguém te conhece, provavelmente vai ser mais complicado. Você vai conseguir, sim, mas vai ser um pouquinho mais complicado. Agora, ter o marketing, você tem que saber onde divulga. O marketing, por exemplo, um marketing bom para se fazer, Facebook, Instagram, nossa, isso é fantástico. Um marketing gratuito, você vai colocando lá, as pessoas vão seguindo, quem gosta de você vai compartilhando, quem acha bacana aquilo ali. E é um marketing orgânico, gratuito, você não gasta para fazer isso. Tá? Você pode sim pagar uma pessoa para promover mais o seu site, sua página no Instagram, sua página no Face, ou até mesmo no YouTube. Você pode promover uma pessoa, tipo assim, um especialista em marketing para fazer, vai acelerar o processo? Vai, você tem que pagar. E não paga tanto assim também, é uma quantia que às vezes não é nem tanto assim. Tá? O marketing que hoje já não é tão válido mais é o marketing de televisão, de rádio, aquelas televisões que o pessoal coloca em ponto de ônibus, em pontos específicos, né? Isso essas pessoas quase não param mais para prestar atenção e você não tem como medir se está dando resultado ou se não está dando resultado, tá? A rede social não, ela te dá um resultado. Você colocou um post lá no Facebook. 50 pessoas curtiram. Opa, 50 pessoas curtiram. Não sei quantas visualizaram. Então, você tem como medir isso. Então, isso é fantástico. Tá bom? Fica essa dica também, que é muito importante. Eu queria deixar aqui também, antes que... Daqui a pouquinho... Bom, se bem que ainda falta um pouquinho. Eu quero continuar fazendo essas lives, pelo menos uma vez por semana. E terça-feira seria um dia legal para a gente fazer essa live. E queria pedir ajuda de vocês para fazer essa live. Como seria essa ajuda? Colocar tópico, temas, manda mensagem, deixa no Instagram, entra no Instagram, fala sobre tal coisa, a gente vai ver os temas que estão sendo mais pedidos e vamos começar a dar prioridade e começar a falar sobre certos temas. Tá? Aqui nessas duas lives, de terça-feira, desculpa, e a de hoje, está sendo uma forma mais assim, são os dois pilares que são muitas coisas dentro desses dois pilares. Então, amanhã ou depois, você deixa uma mensagem de, poxa, eu queria saber um pouco mais sobre unha encravada, sobre micose de unha, deixe sua opinião, que a gente vai estudar aquilo ali. E semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário das 20 horas, vamos fazer outra live falando sobre esse tópico. A gente vai escolher um tópico que está sendo mais procurado por vocês, né, mais pedido, e vamos fazer uma live sobre isso, tá bom? Para a gente continuar estudando. Isso é muito importante, a gente continuar. E, por favor, quem estiver acompanhando a gente aí, vamos divulgar, vamos falar para mais pessoas, conhece mais alguém que trabalha, né? Dá uma dica. Quanto mais pessoas envolvidas na podologia, é muito melhor, tá? A gente não precisa ter medo de concorrência, não, de forma alguma. A gente tem que ser sempre melhor, sempre estar procurando. Você não tem que ter medo da concorrência. Abriu uma porta do lado da sua para fazer podologia, meu Deus do céu, você não se desespere, não. Faça a sua parte, faça bem feito a sua parte, procure isso. Depende de você, a sua felicidade depende de você, não depende de mim, não depende nem da sua concorrente, tá? Então, a sua felicidade depende de você. Então, faça a sua parte, estude, se especialize,
tá? Em técnicas, em pilares para você, em como atender o cliente. Preste sempre atenção. Eu sempre estudei a podologia, tá? As técnicas, fisioterapia, todas as técnicas, alta frequência, todas. Até o plasma agora, que está um pouco em evidência agora. Estudei todas elas. Todas as técnicas mais avançadas eu sempre estudei. Só que eu sempre voltei para o outro lado. De você entender o ser humano também, porque a gente está lidando com pessoas. Você não está lidando com máquina. A pessoa não está mandando um pé para você pelo correio ou pelo motoboy para você fazer o tratamento. Então você está lidando com uma pessoa. Então, olha só, que importante. Então você tem que prestar atenção na especialização, estudar bastante, mas tem que estudar o ser humano, tem que estudar. Tem ciências que estudam o comportamento humano. Então isso a gente tem que estar sempre atento. Como eu falei antes um pouquinho, que às vezes as pessoas vão lá mais por uma terapia, tá? Do que propriamente para a podologia, ou própria para as unhas, como tem muita manicure, assistindo aqui também, às vezes pode, ou não é verdade isso que eu estou falando? Tem muita gente que vai lá mais às vezes por terapia do que para se embelezar ou para tratar na podologia. Então, isso é que fez diferença para mim e vai fazer diferença para você também. Estude sempre esses dois lados, tá? Lembrando também que no nossa bio aqui do Instagram, você pode... tem um link ali que tem um mini curso de micose de unha. Na terça-feira eu coloquei para colocar um e-mail. Algumas pessoas não conseguiram baixar, então o que eu fiz? Eu coloquei só um link que já leva para um site, que é para você já entrar e assistir os vídeos, tá? Lá também eu deixo uma dica muito fantástica lá que vale a pena ver, que se eu não me engano, no oitavo módulo lá, no oitavo vídeo, são 13 minutos para você mudar a sua vida, que são realmente falando tudo isso que a gente está falando mais a fundo, tá? Então vale a pena até ver isso aí também, tá bom? Então vai lá, clica lá depois quando terminar a nossa live, você vai lá na bio lá, tem um linkzinho, só clicar lá, você já vai estar direto, salva aquele link para você não perder, né? Também vai estar sempre no Instagram, você pode voltar e pegar aqui, tá bom? Então, pensa, a gente está lidando com pessoas. O quanto é importante você prestar atenção e realmente atender bem o seu cliente. E entender, tá? Ser um terapeuta dele. Na verdade, ele tá economizando, fazendo tratamento com você, porque ele vai estar tratando a podologia e tendo a psicologia junto, né? É basicamente assim, tem muita gente que chega lá para conversar comigo. Tá fazendo tratamento. Diva, eu também sou, Diva, apaixonado pela podologia. É fantástico, é fantástico. Estou vendo aí Lohane, pessoal bacana, bacana. Eu também sou apaixonado pela podologia por conta disso, tá? É impressionante quanta pessoa chega para você com uma dor que às vezes ela não consegue andar direito. Eu vou contar um caso que eu gosto de contar muitos casos, até no curso Fórmula Podologia de Sucesso, eu sempre falo desse caso, de uma senhora eu acho que eu falei sim lá, uma senhora, eu sempre falo dela, tinha 73 anos ou 75 anos, ela tinha 28 calos no pé direito e 21 no pé esquerdo. Ela, até os 75 anos, ela não sabia o que era podologia. Olha o que essa pessoa sofria. Ela é uma pessoa muito humilde e eu peguei eu peguei profundamente para fazer eu queria resolver aquele problema dela, porque ela andava, a sorte dela é que ela era muito magrinha. Então, ela sentia muita dor, sim, mas ela, por ser muito magrinha, ela não tinha muito problema de coluna, basicamente por conta de peso, essas coisas que às vezes vão agravando também. Joelho, que o peso às vezes força um pouquinho mais o joelho, quando você já muda a base, o joelho é o primeiro a afetar. Mas ela era magrinha, então ela sofria muito, que ela falava que ela falava assim, meu filho, eu paro no ponto de ônibus, eu lembro até hoje dela. Eu paro no ponto de ônibus, eu fico igual cavalo, levantando patinha, porque eu sinto muita dor. E essa senhora, ela entrou lá a primeira vez lá, eu comecei a tratar, eu marquei revisão 2 vezes por semana para tirar esses calos todos dela, que eu queria ver aquela pessoa andando normalmente. Para mim, foi uma
uma coisa assim que me deu muita felicidade. Quando passou uns 2 meses, mais ou menos, que era muito profundo os calos, então fui fazendo aos pouquinhos para não machucar, a pele é muito fininha. Com 2 meses ela andando, ela chegava para mim e falou assim, meu filho, olha só, você é um anjo. Isso não tem acho que não tem, tem preço, não tem preço. Ela, meu filho, você é um anjo. Não sou anjo, né? Eu só estava fazendo a minha parte, mas eu queria realmente ver ela fazendo. Esse é nosso trabalho, a gente não é um anjinho, né? Não, pelo amor de Deus, a gente estava fazendo a nossa parte, tá? Mas eu fico feliz, fico até emocionado, porque é uma coisa assim que é impressionante. Ela conseguia andar bem, ela não andava bem. Ela passou a andar bem. Toda vez que ela ia lá, ela levava um bolo de cenoura com chocolate, que ela sabe que eu gosto. Ela levava um bolo desse tamanho para mim. Ela falou assim, meu filho, eu não tenho palavra para fazer o que você fez por mim. Eu falei assim, não, dona Luzia, eu fiz isso para ajudar a senhora. Isso aí é meu trabalho. Ela, não. Você me fez andar de novo. Até os 75 anos de idade, ela não conhecia podologia. Olha só, o que a nossa profissão faz com as pessoas. A nossa profissão, ela é uma profissão que ela está ajudando muita gente a voltar a ter uma qualidade de vida, a voltar a fazer uma caminhada. São pessoas que às vezes não fazem uma caminhada, estão com excesso de peso, porque não conseguem andar, porque sente dor na unha. Isso acontece, gente. Não sei se vocês já pegaram algum caso assim, mas isso acontece. Então, você começa a dar qualidade de vida para as pessoas. Ah, só o pé. Não é possível que dá tanta... Não, dá sim. Só quem tem problema sabe. Tá? Eu tive muito. Então, me completou realmente como pessoa, porque eu posso estar ajudando. Tem as duas partes, claro. A gente tem nosso rendimento, a gente tem nosso lucro. Sempre eu falo isso. A gente tem que ter, porque você e eu, a gente está sempre procurando mais estudos, pagando equipamentos, você paga aluguel, então você tem o seu local, o seu espaço, você tem que ganhar dinheiro. Claro, todo mundo vive, todo mundo precisa, todo mundo tem que ganhar dinheiro para sobreviver, certo? Agora, você podendo fazer isso e ajudar as pessoas, é fantástico, tá? É fantástico. E você receber esse feedback, as pessoas acabam pagando e felizes da vida. Claro, quando chega uma pessoa que não pode pagar, eu não deixo de atender de forma nenhuma, tá? Isso é uma dica que eu dou, claro. Eu sempre, isso fica, claro, à mercê de cada um. Mas se chega uma pessoa lá sentindo dor, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Não, pelo amor de Deus, marque essa pessoa em qualquer horário, eu dou um jeito de atendê-la. Se ela não tiver, não puder, não tem problema. Pelo menos a dor dela a gente vai aliviar. Que não faça o tratamento todo da podologia, com massagem, hidratação, porque às vezes não tem horário, mas se ela está com uma infeccionada, ela não tem dinheiro para pagar, não, pelo amor de Deus. A gente faz, porque a gente vai estar ajudando. Isso, na verdade, é a lei do retorno. Você faz o bem, você vai retornar com o bem para você. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Então, você plantando bem é inevitável. Bom, estamos chegando quase ao final. Eu tenho que agradecer muito todos que estão aqui, tá? De coração. Fique ligado aí sempre no Instagram, que tem sempre postagens novas. Estou colocando agora vídeo de vários alunos que estão me mandando procedimento. Estou colocando também no nosso canal do YouTube. Estou colocando aqui no Instagram. Me segue lá no YouTube também, que tem bastante, sempre colocando vídeos novos. Essa live também vou salvar no YouTube, tá? Está sendo transmitida também no YouTube, essa live. A divulgação foi toda feita no Instagram, mas a gente também colocou no YouTube, até para poder deixar lá no YouTube também, tá bom? Então, rever. Deixe sua dica aí do que você pode entrar no canal lá, de repente, na live, colocar lá. Legal, cara, de correção de unhas, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então vai deixando também, deixa o que vocês acham aí de interessante pra gente falar. Se não falar terça-feira que vem, a gente fala de repente na outra terça, e assim por diante. Eu quero sim marcar esse encontro com vocês toda terça-feira. Divulgue para quem você conhece que está nesse mesmo ramo, que está querendo aprender uma nova profissão, que quer se encantar pela podologia. Tenho certeza que vai se encantar pela podologia, tá? Divulga lá pra gente também, porque você vai ajudar muita gente, não vai só ajudar você nem a minha pessoa aqui não, tá bom? Muita gratidão, tá? Diva, paz, de todo mundo aí. Às vezes eu não consigo ver todo mundo que eu tô falando, às vezes quando começo a olhar aqui eu me perco, então eu não paro muito para olhar para não me perder no meu raciocínio, tá? Mas eu quero agradecer a todos que estão aqui. Lohane, psoríase é uma coisa interessantíssima para se falar, tá? Que cai dentro do que a gente estava falando deixa eu ver se não vai estourar o tempo, de
você ser um psicólogo, ser um terapeuta, tá? A gente está ali como terapeuta, a psoríase é completamente emocional. A psoríase, ela ataca. A psoríase, na verdade, ela é 100% emocional e às vezes a pessoa tem na unha e não sabe e acha que é micose. Então, psoríase é um tema, assim, que é fantástico, tá? Verruga, plantar, Valdete, Valdirene. Então, vamos sim, vamos estar falando todos esses temas, tá? Toda terça-feira, então, às 20 horas, a gente se encontra, a gente vai falando bastante sobre isso. E lembre de entrar aqui na nossa bio aqui do Instagram, no perfil do Instagram, e entrar no link lá, salva o link, que é um link que fala sobre micose de unha, que tem bastante dica bacana ali, tá? Tem muita coisa bacana, é uma até de ver e mandar o feedback, falando o que achou, tá bom? E lá também no 8º vídeo, lá, é importantíssimo. O 8º vídeo, ele fala sobre esses 2 pilares, que são muito importantes, e fala sobre muita coisa bacana. Eu falo um pouco mais a fundo sobre esses sistemas, sobre tudo isso, como você realmente encontrar essa evolução, tá? Que a gente realmente tem que ser o diferencial na nossa profissão, senão o cara da porta do lado ali, se ele está fazendo diferencial, a gente vai ficar para trás. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que ser o diferencial, tá? E investir sempre no nosso conhecimento. Isso é fantástico. Vamos investir nessas lives. Você ficar de 8 às 9 é um investimento que você está fazendo. É investimento de tempo. Entendeu? Então, vamos investir nessas lives. Vamos investir uma horinha. Você ali toda terça-feira, toda semana, uma horinha. Vamos lá, vamos conversar bastante. Você está investindo uma hora do seu horário. Investe no seu conhecimento, investe. Nunca pare de investir, tá? Não é porque eu tenho um curso que eu estou falando isso para você, não. Porque eu também faço curso. Eu faço vários cursos. Você não tem noção de quantos cursos eu faço por mês. Eu faço vários cursos em todas as áreas. Todas as áreas. Eu não fico só na podologia. Por isso que eu trago tudo para a podologia. Isso faz a diferença. Quando a pessoa chega lá, eu tenho fila de espera. Eu não estou falando isso, a Marca está falando isso, que ele quer tirar onda, ele quer... Não, de forma nenhuma. Eu quero que você amanhã ou depois seja assim também. Você tenha tudo isso com você, tenha todas essas ferramentas na sua mão, tá? Eu uso essas ferramentas para poder evoluir para sim. Então, o que acontece? Eu tenho fila de espera lá na minha clínica. Na verdade, eu não dou conta de atender. Tá? As meninas que trabalham comigo, elas percebem lá que elas acabam... Tipo assim, quando a pessoa não consegue mesmo, eu acabo fazendo com elas. Porque, realmente, eu chego no início do mês, eu já sei quanto que eu vou ganhar no final do mês, porque eu tenho a agenda lotada. E às vezes, quando eu tenho que encaixar alguém, eu tenho que dar um jeito de ficar na hora do almoço. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de ter meus horários tudo direitinho, mas se chega uma pessoa com uma infeccionada, a pessoa sentindo dor é diferente, né? Pessoal, muito obrigado mesmo, tá? Mesmo, de coração, por todos aqui, tá? Não vou ficar citando o nome ali, que às vezes eu não consigo ler o nome de todo mundo, mas eu sei que Terezinha, Diva, Zanilda... Mas tem um monte, eu não estou conseguindo... Não consigo acompanhar vocês. Muito obrigado de coração, tá? Então, até terça-feira que vem, indique para seus amigos, para quem você conhece, divulgue, de repente, se você tiver um Facebook, divulga para as pessoas conhecerem nosso trabalho também e aprenderem. Isso vai ser muito bom para todo mundo. Vai ser bom para mim, para você, para todo mundo, tá? Porque eu aprendo. Na verdade, eu estou aqui aprendendo. A minha primeira live foi terça-feira. Hoje já fiquei muito mais tranquilo. Na verdade, a gente está conversando entre amigos aqui, tá? Amigos profissionais. Então, é fantástico. Eu agradeço demais a você de coração, tá? Também te agradeço, Diva, todos aqui presentes, todos vocês. Tá? Desculpe se eu não falei um nome ou outro, mas é porque realmente eu não consigo acompanhar todo mundo. E até terça-feira que vem. E deixa aí sua mensagem para a gente analisar e ver o que a gente vai falar semana que vem. A gente também avisa um pouquinho antes, tá bom? Muito obrigado a todos.